Meus amigos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje vamos dar sequência aos estudos sobre a parte geral do Código Civil. Estamos falando sobre as pessoas naturais. Já falamos sobre personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Tratamos a teoria da incapacidade. E no último bloco falamos sobre emancipação. Pois bem, agora retornaremos à ideia de personalidade para tratarmos sobre um grupo de direitos, sobre um conjunto de direitos decorrentes da própria dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, os direitos da personalidade. Você se lembra o que é personalidade? Aulas anteriores nós identificamos o que é, o início da personalidade, as teorias sobre o início da vida. Pois bem, você se lembra então que personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Mais do que isso, a personalidade é o atributo definidor da pessoa. É o atributo característico da pessoa. Em verdade, para o direito, só será considerado pessoa aquele que dotado de personalidade. Temos duas espécies de pessoas: pessoa natural, pessoa jurídica. E o ponto comum entre elas é exatamente a personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é o atributo definidor da pessoa. E personalidade é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima por parte do Estado. Toda pessoa, independente de quem seja, independente da idade, independente do que tenha feito, toda pessoa, pelo simples fato de ser dotada de personalidade, terá uma proteção mínima por parte do Estado. A proteção dos direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Um grande mestre civilista chamado Rubens Limons de França, talvez o principal nome de direitos da personalidade, identifica 3 grupos de direitos da personalidade. Ele diz que os direitos da personalidade são sustentados por 3 pilares: a integridade física, a integridade moral e a integridade intelectual. De acordo com Rubens Limons de França, eu dizia: 3 são os pilares dos direitos da personalidade. A integridade física, onde nós teremos a tutela, a proteção do corpo vivo, a tutela, a proteção do corpo morto e a autonomia de vontade com relação ao próprio corpo. Primeiro pilar, integridade física. Segundo pilar, a integridade intelectual, onde encontraremos a proteção, a tutela dos direitos autorais e também da propriedade industrial e intelectual. E por fim, último pilar, o pilar da integridade
moral. A tutela da imagem, a tutela da privacidade e a tutela da honra e do nome. Honra e nome. Direitos da personalidade. Direitos que são titularizados por todo aquele que é dotado de personalidade. Por toda e qualquer pessoa. Direitos que decorrem da proteção fundamental, da proteção basilar, da dignidade da pessoa humana. Em razão da proteção da dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode de forma alguma ser tratado como uma coisa. E o que garante a ela esse tratamento especial, esse tratamento diferenciado, é o conjunto de direitos da personalidade, divididos em integridade física, integridade intelectual, integridade moral. O novo Código Civil, o Código Civil de 2002, inovou porque expressamente consignou um rol de direitos da personalidade, coisa que não existia no Código Civil de 1916, o Código Civil Bevilacqua. Por isso, o Código de 2002 inovou, porque entre artigo 11 e artigo 21 nos trouxe expressamente disposições sobre os direitos da personalidade. Agora, muito cuidado, porque a despeito da novidade, a despeito dessa disposição expressa, os direitos previstos no Código Civil não são, de forma alguma, os únicos. O rol apresentado pelo Código Civil, entre artigo 11 e artigo 21, não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo. Trata-se de rol meramente exemplificativo. E isso é unânime na doutrina. Tanto que o Conselho de Justiça Federal, enunciado 274, nos trouxe o seguinte: publicou o seguinte: os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva, pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito. Em caso de colisão entre direitos da personalidade, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se então aplicar a técnica de ponderação. Técnica de ponderação. Ok? Enunciado riquíssimo. Riquíssimo, pois, primeiro, informa-nos que o rol de direitos previstos no Código Civil não é taxativo. Segundo, informa-nos que os direitos da personalidade decorrem diretamente da proteção da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E, por fim, dispõe que, havendo colisão entre direitos da personalidade, como nenhum deles pode se sobrelevar a outro, será necessária a aplicação das técnicas de ponderação. Ok? Perfeito? Mas notem, dignidade da pessoa humana. Os direitos da personalidade decorrem
da proteção da dignidade da pessoa humana. Por isso eu te pergunto, seria correto dizer que as pessoas jurídicas são protegidas pelos direitos da personalidade? Seria correto dizer que uma pessoa jurídica é capaz de titularizar direitos da personalidade? Nós sabemos que a pessoa jurídica, exatamente por ser pessoa, tem personalidade. Agora, esse grupo de direitos decorre da proteção da dignidade da pessoa humana. Então me parece íncito a pessoas naturais. Por isso do questionamento. Pessoa jurídica titulariza direitos da personalidade? Meus caros, como regra, a resposta é negativa. Negativa. Porque os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana. Por isso, como regra, afirmamos que a pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade e, inclusive, encontramos esta informação no enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal. Os direitos da personalidade são inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Esta aqui é a regra. Agora, cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Pelo seguinte, apesar das pessoas jurídicas não titularizarem direitos da personalidade, porque esses direitos estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Apesar disso, o próprio Código Civil afirma que, naquilo que for possível, deve-se deferir a proteção dos direitos da dignidade da pessoa humana, também, ou melhor, dos direitos da personalidade, também à pessoa jurídica. Naquilo que for possível, artigo 52 do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. No que couber. E é exatamente por conta disso, é exatamente por conta dessa disposição, no sentido de que aplica-se à pessoa jurídica no que couber a proteção dos direitos da personalidade, é que nós afirmamos que a pessoa jurídica pode inclusive sofrer dano moral. Meus queridos, dano moral está diretamente relacionado à violência de direitos da personalidade. Fala-se em dano moral, regra geral, quando um direito da personalidade é afrontado. Quando um direito da personalidade é violado. Aí nós falamos em danos morais. Pode a pessoa jurídica sofrer dano moral? Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Sabe por quê? Porque naquilo que couber, a pessoa jurídica será protegida pelos direitos da personalidade. E dessa forma, se, por exemplo, for afrontada na sua imagem, no seu nome, poderá a pessoa jurídica sofrer dano moral. Poderá a pessoa jurídica sofrer dano moral. Ok? Beleza. Em aulas anteriores, discuti com os senhores acerca do início da personalidade. Vimos que o Código Civil, artigo 2º, diz
que a personalidade começa do nascimento com vida, mas que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. E por conta dessa contradição aparente, é que nós analisamos 3 teorias. A teoria natalista, também chamada de negativista, que prega a inexistência de personalidade do nascituro, que afirma ser o nascituro uma coisa. Teoria concepcionista, teoria positivista, porque reconhece a personalidade do nascituro. E teoria da personalidade condicional, para a qual o nascituro é uma pessoa condicional, para a qual a personalidade do nascituro está subordinada a evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. Disse aos senhores que, se na sua prova for cobrado teorias da personalidade, você vai informar que o ordenamento jurídico brasileiro adota qual teoria? O ordenamento jurídico brasileiro adota qual teoria? Adota a teoria natalista. Você vai marcar isso, porque é isso que diz o artigo 2º. A personalidade começa do nascimento com vida. Apesar disso, claramente, a jurisprudência pátria adota a teoria concepcionista da personalidade dividida. Nascituro tem personalidade formal desde a concepção e adquire personalidade material quando nasce com vida. Por que eu estou falando disso a essa altura e por que eu estou falando disso novamente? Por conta do seguinte questionamento. O nascituro é titular de direitos da personalidade? É. Lógico que sim. Porque ele tem personalidade formal. E o natimorto? E o natimorto? E aquele que nasceu morto é titular de direitos da personalidade? O natimorto é protegido pelos direitos da personalidade? A resposta é sim. A resposta é sim. Por isso que cada dia mais estou convencido de que nós somos concepcionistas, tá? A despeito do que diz o Código, no início do artigo 2º. Porque não só o nascituro tem direitos da personalidade, mas o natimorto, ou seja, aquele que não nasceu com vida, é protegido pelos direitos da personalidade. Notadamente, 3 direitos da personalidade. O famoso sim. Sim com N. Isso mesmo, sim com N. Sepultura, imagem e nome. Direitos da personalidade que são protegidos, que são tutelados ao natimorto. Ao natimorto. Enunciado primeiro do Conselho de Justiça Federal. A proteção que o Código Civil defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Nome, imagem e sepultura. Ok? Beleza? Já sabe o que é direito da personalidade? Já sabe responder se a pessoa jurídica pode titularizar direitos da personalidade ou não? Já sabe se o natimorto é protegido pelos direitos da personalidade ou não? Então vamos resolver algumas questões. Questãozinha da CESP de 2012, prova de técnico judiciário.
no que diz respeito ao direito das pessoas naturais, conforme sua existência, personalidade, capacidade, nome, estado, domicílio e direitos da personalidade, julgue os itens que se seguem. Os direitos da personalidade protegem de forma exclusiva as pessoas naturais e os nascituros. Certo ou errado? Errado, porque o natimorto também é protegido pelos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura, e a pessoa jurídica também, no que couber. Artigo 52 do Código Civil, podendo inclusive sofrer dano moral. Ok? Então está errada a afirmação. Também da CESP, prova de 2012, Banco da Amazônia, técnico científico, acerca da transmissão das obrigações, direitos da personalidade e fraude contra credores. Julgue os itens que se seguem. Em virtude de os direitos da personalidade constituírem categoria criada pelo homem, e para o homem é incabível dano moral à pessoa jurídica. Certo ou errado? Errado, matéria inclusive simulada, né? Mais uma questãozinha da CESP. Em relação à pessoa natural e à pessoa jurídica, julgue os itens seguintes. A proteção conferida pelo Código Civil ao nascituro em relação aos direitos da personalidade alcança também o natimorto. Certo ou errado? Certa resposta, certa afirmação, famoso 5N, sepultura, imagem, nome. Mais uma questãozinha da CESP. Com base no Código Civil, julgue os itens a seguir a respeito da personalidade civil, capacidade jurídica e direitos da personalidade. Alguns direitos da personalidade da pessoa morta, como nome, podem sofrer ameaça ou lesão. Exatamente. Sim. Alguns direitos da personalidade pessoa morta, como nome, podem sofrer ameaça ou lesão. Perfeito? O natimorto recebe proteção e a pessoa morta também. Pessoa morta também. Perfeito? Passado aqui. Identificado o conceito. Aplicação dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, ao natimorto. Vamos então à identificação das características dos direitos da personalidade. Doutrina fora, nós encontramos um rol de características dos direitos da personalidade. E são essas características que passamos a identificar a partir de agora. Primeira característica dos direitos da personalidade é que eles são inatos. Os direitos da personalidade são inatos, pois atribuídos à pessoa humana desde a sua concepção. É pessoa, tem direito da personalidade. São inatos. E no contraponto, são vitalícios também. Porque a titularidade dos direitos da personalidade se inicia da concepção, oportunidade em que se adquire a personalidade formal, e é extinta com a morte, quando a personalidade se encerra, artigo 6º do Código Civil. Eles são inatos e são vitalícios, mas toma cuidado, porque muito embora os direitos da personalidade sejam vitalícios e, portanto, podemos afirmar que eles são extintos com a morte da pessoa natural, esta regra ela não é absoluta. O próprio legislador reconhece, no artigo 12 e no artigo 20, a possibilidade dos parentes do morto requererem a proteção dos direitos da personalidade daquele que faleceu. Requererem, por exemplo, indenização. Indenização. Pela afronta ao direito da personalidade daquele que morreu. É o que nós vamos chamar de dano moral indireto. Ou dano moral por ricochete.
também podemos dizer. Olha só o artigo 12 do Código Civil. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas na lei. Está falando sobre a pessoa viva. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E no mesmo sentido, o artigo 20, falando sobre direito de imagem, parágrafo único, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Perfeito? Então eles são vitalícios, mas atenção que o próprio legislador reconhece a figura do dano moral indireto, do dano moral oblíquo, que possibilita aos parentes do morto requererem a proteção dos seus direitos da personalidade e fazer cessar, assim, a afronta, né? Nós temos vários exemplos, inclusive, sobre isso, jurisprudência afora, né? Famoso caso do Garrincha, né? Se não me engano, publicaram lá uma biografia dele, descrevendo o seu órgão genital, e os familiares se sentiram ofendidos com aquilo. E, à luz do que o legislador propôs aqui, ajuizaram a ação reclamando indenização por dano moral, por afronta à personalidade daquele que havia morrido. Também a história do Lampião, né? Essa do Lampião, eu acredito, se não me engano, foi julgada improcedente, né? Prevaleceu ali o direito ao conhecimento, né? A história, etc. Mas publicaram, certa feita, uma biografia falando que o Lampião ele seria bissexual, que ele se relacionava tanto com mulheres quanto com homens. E aí ajuizaram a ação reclamando indenização por dano moral, por afronta à personalidade daquele que havia morrido. Mas aí, nesse caso, se não me falha a memória, o pedido foi julgado improcedente. Okay? Mas, de qualquer forma, exemplos, né, de que, muito embora vitalícios, os direitos da personalidade continuam a ser protegidos, de certa forma, após a morte da pessoa. Okay? Os direitos da personalidade são também absolutos. Absolutos, pois oponíveis erga omnes. Os direitos pessoais patrimoniais, eles são oponíveis inter partes, né? Agora, os direitos da personalidade são absolutos, pois oponíveis erga omnes. E aí o ponto fulcral. Um ponto que é muito cobrado em concurso público e com o qual nós devemos ter muito cuidado. Os direitos da personalidade, eles são indisponíveis. Os direitos da personalidade são indisponíveis. Professor, por que nós temos que tomar tanto cuidado assim com essa característica? Por que essa característica é tão cobrada, como o senhor falou, em concursos públicos? Porque, em verdade, embora muito clara a interpretação do artigo 11, que nos leva a concluir que os direitos da personalidade eles são indisponíveis, em verdade, eles são relativamente indisponíveis. Relativamente indisponíveis. Como assim, professor? Vamos para a lei. Artigo 11 do Código Civil. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então está lá a regra. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, são irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Mas só por essa frase aqui, com exceção dos casos previstos em lei, nós já poderíamos afirmar
que esta regra comporta exceção, né? E assim já seria suficiente para dizer que eles são relativamente indisponíveis. Mas, meus caros, isso aqui é muito pouco perto da disponibilidade dos direitos da personalidade que nós observamos ordenamento afora. Muito pouco. Eles são relativamente indisponíveis, não só por conta das possíveis exceções que encontraremos em lei, não só, mas por várias outras formas de disposição que nós enxergamos cotidianamente. A privacidade é direito da personalidade. A intimidade é direito da personalidade. A imagem é direito da personalidade. Se os direitos da personalidade são indisponíveis, como que é juridicamente legítimo um programa de reality show? Se a intimidade, privacidade, imagem são direitos da personalidade e os direitos da personalidade são indisponíveis, como é que se autoriza um Big Brother Brasil? Situação em que o indivíduo vai se expor dentro de uma casa 24 horas. Primeiro, vai ter a sua liberdade atingida, né? Porque terá a sua liberdade cerceada durante um período de tempo. E ali dentro vigiado 24 horas por dia. Como assim que os direitos da personalidade são disponíveis? Na verdade, eles são relativamente disponíveis, como disse. Enunciado 4 do Conselho de Justiça Federal. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária. A despeito do que o legislador nos disse no artigo 11, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer o seu exercício e limitação voluntária. Apesar disso, o exercício dos direitos da personalidade pode sim sofrer limitação voluntária, só com detalhe, desde que não seja permanente e nem geral. Desde que não seja permanente e nem geral. O exercício dos direitos da personalidade podem sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente e nem geral. E complementarmente, enunciado 139, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei. E só que curioso, o artigo 11 faz parecer que só seria possível limitação do direito da personalidade por expressa permissão legal, com exceção dos casos previstos em lei. Mesmo que não tenha previsão específica na lei, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, não podendo, evidentemente, ser exercidos com abuso. Abuso. Pode sofrer limitação, só não pode ser abusivo. Né? Contrário à boa-fé, contrário aos bons costumes. Um pouquinho de cultura inútil que se torna útil para os nossos estudos. Não sei qual que é a sua idade, né? E se você costuma assistir programas de reality show, né? Mas talvez se lembre de um quadro do Big Brother Brasil chamado O Quarto Branco. O Quarto Branco. O indivíduo, né, não sei se realizasse ali alguma coisa, seria penalizado, sendo transferido para um quarto branco. Um quarto todo fechado,
todinho branco, com iluminação no mesmo tom, o tempo inteiro. E aí ele teria que passar lá várias horas, fechado, enclausurado, num quarto branco, mesmo tom de luz, sem nenhuma janela, e ficaria ali. Em alguns países, esta é uma espécie de sanção, essa espécie de pena. Sabe por quê? Rapidamente, isso aqui é comprovado, rapidamente um indivíduo que se encontra num local como esse, mesmo tom de luz, sem janela, sem nada, primeira coisa que acontece é que o indivíduo perde a noção do tempo. Perde totalmente a noção do tempo. Não sabe se já passou horas, se já passou dias, semanas, meses. Perde a noção do tempo. E havia um quadro no Big Brother Brasil, em uma das suas edições, chamado O Quarto Branco. A Globo foi demandada judicialmente e proibida de realizar esse quadro. Porque, muito embora os participantes do reality show voluntariamente tenham transmitido, tenham concedido a limitação dos seus direitos da personalidade, essa limitação não pode ser permanente nem geral. Poxa. Quando eu me proponho a entrar num reality show, de fato, estou concordando com a limitação dos meus direitos da personalidade, mas não posso falar, faz o que quiser comigo. Não posso, pode ser geral. Exercida com abuso de direito, afrontando a boa-fé, os bons costumes, não pode. Também tem um caso de uma famosa, agora me fugiu o nome dela, que posou para Playboy na década de 70, 80. E uma edição recente da Playboy comemorativa trouxe de novo as suas imagens, trouxe de novo as suas fotos. E aí ela demandou a revista, judicialmente, alegando o quê? Muito embora tenha cedido o meu direito de imagem, limitando assim voluntariamente o meu direito da personalidade, essa limitação não pode ser permanente, não pode ser ad eternum. Não pode ser ad eternum. Ok? Então guarde consigo. Os direitos da personalidade são, de fato, indisponíveis. Entretanto, relativamente indisponíveis. Eles são ainda extrapatrimoniais. Porque os direitos da personalidade não podem ser avaliados economicamente. Mas esta também é uma característica relativa. Porque quando eu escrevo um livro, eu transmito os meus direitos autorais, eu transfiro os meus direitos autorais e por dinheiro. Eu exploro economicamente os meus direitos autorais. Então, como é que eles são extrapatrimoniais? Eles são extrapatrimoniais em regra, meus caros. Em regra, os direitos da personalidade não podem ser apreciados economicamente, avaliados patrimonialmente. Excepcionalmente podem. Excepcionalmente, sim. Da mesma forma, eles são, em regra, intransmissíveis. Em regra. Mas, excepcionalmente, podem. Alguns podem ser transmitidos. É o que eu faço quando da cessão do meu direito autoral, quando eu faço da cessão da minha imagem. Se eu morrer, a exploração econômica dos meus direitos autorais será passada, melhor dizendo, será passada aos meus herdeiros, que vão explorá-lo, vão explorar a obra durante 70 anos. Como assim intransmissível? Em regra, intransmissível. E, por fim, os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. E aí, de fato, eles são imprescritíveis. Significa dizer que o não exercício do direito da personalidade, ainda que por um longo espaço de tempo, não culminará na sua perda. Da mesma forma que a reiterada violação de um direito da personalidade, desenvolvida por um largo espaço de tempo, também não culminará na aquisição pela outra pessoa que está violando. Porque os direitos da personalidade são imprescritíveis. E aqui sim são imprescritíveis. O que eu peço que vocês tomem cuidado é que a violação do direito da personalidade
como já disse, faz surgir para o titular o direito à reparação dos danos morais. Faz surgir para o titular o direito à indenização por danos morais. E se os direitos da personalidade são imprescritíveis, a indenização por danos morais decorrentes da violação do direito da personalidade, essa pretensão indenizatória, prescreve. Prescreve no prazo de 3 anos. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Agora, a pretensão reparatória, a pretensão indenizatória por violação do direito da personalidade, prescreve. Prescreve no prazo de 3 anos. Perfeito? Vamos ver aqui algumas questões. Com relação à prescrição e decadência, julguem os itens seguintes. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Certo. Considerando as características dos direitos da personalidade, julgue o item abaixo. O titular de um direito da personalidade pode dispor desse direito, desde que o faça em caráter relativo. Beleza. Os direitos da personalidade são relativamente disponíveis, né? O titular de um direito da personalidade pode dispor do direito, desde que o faça em caráter relativo, ou seja, desde que essa disposição não seja geral e nem permanente. Próxima questão da CESP, a respeito dos direitos da personalidade, do bem de família e das sucessões, julguem o item a seguir. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais e vitalícios, não podendo sofrer nenhum tipo de limitação legal ou voluntária, uma vez que possuem fundamento constitucional. Certo ou errado? Errado. Próxima questão, no que se refere aos institutos ligados às pessoas naturais, julguem os itens a seguir. Os direitos da personalidade são absolutamente intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Errado. E com isso nós terminamos a primeira parte dos estudos sobre os direitos da personalidade. Tem mais um bloco? Tem mais um bloco sobre direitos da personalidade, em que nós vamos falar sobre as tutelas dos direitos da personalidade e sobre a integridade física e a integridade moral, considerando os textos dos artigos 12 e seguintes. Ok? Grande abraço, te vejo daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Clique lá.